Kick me. Kick me. What was that? An exhibition? We need emotional content. Put your hands down. Put your hands down. A trágica morte de Bruce Lee aos 32 anos deixou para trás um legado envolto em mistério. Por anos que o amigo de confiança de Bruce Lee, Chuck Norris, manteve silencioso sobre a verdade sobre os eventos que cercam sua morte. No entanto, em uma reviravolta surpreendente nos acontecimentos recentemente, Norris finalmente apresentou uma revelação que abala os alicerces de nossas crenças. Se a morte de Lee foi um acidente infeliz ou se havia uma verdade mais sombria escondida sob a superfície, prepare-se para ficar impressionado ao descobrir a verdade perturbadora por trás dos momentos finais da história da vida de Bruce Lee. A história começa na década de 1960, quando Norris e Lee estavam atingindo a maioridade em seus respectivos campos. Lee, após o sucesso com O Chefão e O Punho de Fúria e, em Hong Kong, já almejava algo maior. Chuck Norris, por sua vez, era um campeão mundial de karatê, vencedor de muitos torneios e títulos na América e internacionalmente. Os dois se encontraram pela primeira vez no All American Karate Open Championship de 1967, onde Lee demonstrou suas artes marciais. Ambos ficaram fascinados um pelo outro e tiveram uma reunião após a competição, na qual trocaram ideias sobre luta e artes marciais. Com o tempo, perceberam que tinham muito em comum e decidiram treinar juntos no quintal de Lee. Lee, sempre aberto a aprender com os outros, pôde adquirir valiosas dicas de Norris, que o convenceu a praticar técnicas de chute alto. Lee inicialmente acreditava que um artista marcial nunca deveria chutar acima da cintura, mas Norris lhe mostrou a importância de ser capaz de chutar em qualquer lugar, especialmente se um oponente expuser a cabeça. Lee percebeu que Norris estava certo e, dentro de 6 meses de treinamento, seus chutes altos eram tão bons quanto os de Norris. Enquanto isso, Norris também se impressionou com a velocidade, poder e filosofia de Lee, aprendendo muito com o estilo inovador de Jeet Kune Do de Lee. Jeet Kune Do é um estilo filosófico e de artes marciais mistas desenvolvido pelo próprio Lee, que o chamou de encaminho do punho interceptador. Não é apenas um sistema rígido de técnicas, mas uma infinidade de maneiras de se expressar no combate e na vida. Como arte marcial, JKD segue a filosofia da simplicidade, franqueza e liberdade, buscando superar as restrições das artes marciais tradicionais. Uma característica especial do Jeet Kune Do é a interceptação, que implica atacar a ação ou intenção do oponente antes de ele atingir o alvo desejado. Isso exige um nível muito alto de atenção, velocidade, tempo e capacidade de resposta a qualquer evento inesperado. Como praticante de Jeet Kune Do, você será treinado usando várias ferramentas, como socos, chutes, cotovelos, joelhos, armadilhas, fechaduras e arremessos. A arte de Jeet Kune Do é tanto uma arte marcial quanto um caminho de vida, beneficiando o praticante ao torná-lo aberto a novas ideias, flexível, criativo e focado no autoconhecimento e autodescoberta. Lee dizia: "E use sua experiência como uma ferramenta. A ferramenta será útil, mas descarte o inútil e adicione o resto ao existente." Então, do nada, Lee ligou para Norris dizendo que havia feito 2 filmes em Hong Kong com grande sucesso e queria fazer um novo filme com uma cena de luta nunca vista antes, e desejava que Norris fosse seu oponente. A amizade deles levou a uma colaboração em 1972, quando Lee convidou Norris para estrelar seu terceiro filme, A Way of the Dragon, que Lee também escreveu e dirigiu. A Way of the Dragon é um filme de artes marciais e comédia de ação de 1972, coproduzido e dirigido por Lee, que também estrela o papel principal. Este é o único filme totalmente dirigido por Lee e o último lançado durante sua vida. O filme coestrelou Nora Miao, Robert Wall, Wei Ping e Chuck Norris, narrando a história de Tang Lung, um jovem artista marcial de Hong Kong que vai a Roma para ajudar seu amigo Chun Xing e seu tio Wang, que está sendo ameaçado fisicamente por um chefe do crime interessado em seu restaurante.
Tang enfrenta os gangster que ameaçam o restaurante de seu amigo enquanto explora a cidade e visita diversos locais culturais. O filme culmina em uma batalha final épica entre Tang e um famoso assassino de aluguel, interpretado por Norris, contratado pelo chefe do crime no Coliseu. É Way of the Dragon e foi um sucesso nas bilheterias, arrecadando mais de 130 milhões de dólares contra um orçamento muito baixo de 130 mil dólares, ou seja, 1000 vezes mais que seu custo. Foi o filme de maior bilheteria de 1972 em Hong Kong e o filme de maior bilheteria de todos os tempos na região. Se você achou surpreendente a admiração de Norris pela dedicação de Lee, não deixe de se inscrever-se aqui no canal e de deixar seu like. Lançando luz sobre o mistério que cativou o mundo por décadas, A Way of the Dragon tornou-se o filme de maior bilheteria nos Estados Unidos em 1974, lançado com o título Return of the Dragon. Este feito tornou o primeiro filme de Hong Kong a liderar as bilheterias nos Estados Unidos. Considerado um dos melhores filmes de artes marciais da história, é um grande exemplo do talento de Bruce Lee como cineasta e ator, oferecendo uma impressionante mistura de algumas das cenas de luta mais famosas da história do cinema. O filme é notável por sequências memoráveis, como o duelo com um Chaco, a luta no beco e a batalha final contra o principal antagonista. Ele também incorpora a filosofia das artes marciais de Lee, que enfatiza o uso adaptável, criativo e expressivo dos pés, corpo e mente. O confronto entre Lee e Norris ocorre no antigo Coliseu e é considerado uma das melhores cenas de luta já filmadas. Ambos demonstram suas habilidades e estilos únicos, Lee com sua velocidade e agilidade, e Norris com sua força e resistência. A luta é também notável por seu realismo, com os dois trocando golpes poderosos, e por seu respeito mútuo, curvando-se antes e depois da batalha. A luta termina com Lee derrotando Norris, mas não antes de lhe prestar uma última honra, cobrindo seu corpo com sua jaqueta. Chuck Norris ofereceu uma teoria sobre a morte de Bruce Lee, revelada durante uma convenção da Comic Con em San Diego. Norris, que era muito próximo de Lee e conhecia seu histórico médico e hábitos, lembrou que Lee havia se machucado gravemente nas costas em 1968 enquanto fazia um exercício de levantamento de peso chamado E Bom Dia. Essa lesão causou muita dor e limitou sua mobilidade, levando Lee a uma cirurgia e ao uso de medicamentos para a recuperação. Norris afirmou que Lee era teimoso e impaciente, não seguindo o conselho médico de descansar e se curar adequadamente, optando por continuar a treinar e trabalhar intensamente, levando seu corpo ao limite. Além disso, Lee tinha um metabolismo muito rápido e estava sempre tentando ganhar peso e músculos. Ele consumia muitas proteínas e tomava suplementos como ginseng e geleia real para aumentar sua energia e desempenho, além de beber grandes quantidades de água, às vezes até 10 litros por dia, para eliminar toxinas de seu corpo. Betty lhe deu um analgésico contendo aspirina, ao qual Lee era alérgico. Combinado com outros medicamentos e suplementos que ele havia tomado, isso resultou em uma reação no corpo de Lee, levando a um edema cerebral ou inchaço do cérebro. Na última noite de sua vida, Lee estava em Hong Kong para filmar em Game of Death e uma combinação de medicamentos, suplementos e água levou à reação fatal de seu corpo. O edema cerebral é perigoso, pois aumenta a pressão no crânio, destrói células e reduz o fornecimento de sangue e oxigênio ao cérebro, resultando em consequências fatais. A situação de edema cerebral pode ser fatal e requer medidas médicas urgentes. Se você achou a teoria de Chuck Norris sobre a morte de Bruce Lee surpreendente, prepare-se, pois estamos prestes a revelar a teoria da vida de Bruce Lee, onde Paul explica que a morte de Lee foi devido a uma insolação, desafiando as crenças convencionais sobre a passagem prematura do ícone das artes marciais. Vários fatores podem causar edema cerebral, incluindo lesão cerebral traumática, acidente vascular cerebral, infecção, tumor, diabetes, altitude elevada e overdose de drogas. Os sintomas variam conforme a causa e a extensão do inchaço, podendo incluir dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, fraqueza, confusão, problemas de visão, convulsões e perda de consciência. O diagnóstico geralmente é feito com base em exame físico e testes como tomografia computadorizada e ressonância magnética, além de exames de sangue. O tratamento depende da causa subjacente e do estado da pressão intracraniana, frequentemente envolvendo medicação e oxigenoterapia para garantir o fluxo sanguíneo e o suprimento de oxigênio ao cérebro, diminuindo o inchaço. Se não tratada, a condição pode resultar em lesão permanente, coma e morte.
Infelizmente, algumas celebridades também sucumbiram ao edema cerebral. Por exemplo, Alan Ladd, um renomado ator de Hollywood, foi encontrado morto em 1964 devido à intoxicação por álcool e sedativos que levaram ao edema cerebral e insuficiência respiratória. Nikolai Larsson, um cantor e compositor famoso pela música Elopement of Love Again, morreu em 1997, aos 45 anos, de complicações de edema cerebral causado por insuficiência hepática. Após a morte prematura de Lee, Norris prestou várias homenagens a ele em entrevistas e publicações, descrevendo Lee como um fenômeno e um gênio que revolucionou as artes marciais e o cinema. Norris disse que sentia falta de Lee e desejava vê-lo envelhecer e alcançar ainda mais além das artes marciais. Embora seja mais conhecido como artista marcial, Lee estudou teatro e filosofia asiática e ocidental enquanto era estudante na Universidade de Washington. Ele era culto e tinha uma vasta biblioteca de livros sobre artes marciais e textos filosóficos. Seus livros sobre artes marciais e filosofia de luta são conhecidos por suas afirmações filosóficas tanto dentro quanto fora dos círculos das artes marciais, refletindo suas crenças sobre a luta. Ele frequentemente dizia que suas artes marciais eram apenas uma metáfora para esses ensinamentos. Além das artes marciais e filosofia, Lee escreveu poesia que refletia suas emoções e etapas de sua vida, aplicando seu princípio de autoexpressão também à sua poesia. Sua filha, Shannon Lee, afirmou que ele escreveu poesia, sendo um artista completo. Suas obras poéticas foram inicialmente escritas à mão em papel e mais tarde editadas e publicadas com John Little como principal editor dos trabalhos de Bruce Lee. Se você achou o lado poético de Lee surpreendente, prepare-se, pois estamos prestes a revelar uma das teorias mais populares e intrigantes, a de que ele foi morto pelas Tríades, lançando uma nova luz sobre as misteriosas circunstâncias que cercam a morte da lenda das artes marciais. Norris manteve uma forte relação com a família Lee, especialmente com o filho de Bruce Lee, Brandon Lee. Brandon tinha apenas 8 anos quando seu pai morreu, mas com seu talento e paixão pelas artes marciais e atuação, ele conseguiu continuar o legado de Bruce. Brandon seguiu a carreira de ator como seu pai, participando de filmes como em Showdown em Little Tokyo, em A Rapid Fires e em The Crow. Além disso, sua amizade com Norris evoluiu para um relacionamento de mentor, com eles treinando juntos e Norris fornecendo conselhos e orientação no desenvolvimento da carreira de Brandon. Norris não apenas ajudou Brandon em sua vida profissional, mas também o apoiou pessoalmente enquanto ele enfrentava adversidades como racismo, pressão da mídia e expectativas familiares. Infelizmente, Brandon também morreu jovem, em 1993, aos 28 anos, devido a um trágico acidente no set de The Crow. Ele foi acidentalmente baleado por uma arma cenográfica que deveria disparar festim, mas que continha uma bala viva. Brandon foi rapidamente levado ao hospital, mas não sobreviveu. Sua morte foi um duro golpe para seus entes queridos, amigos e fãs, que lamentaram a perda de mais um membro da família Lee. Norris ficou com o coração partido e compareceu ao funeral de Brandon para prestar seus respeitos. Ele descreveu Brandon como uma pessoa maravilhosa e um ator brilhante, com um futuro promissor pela frente. Norris também disse que sentia como se tivesse perdido 2 filhos e esperava que Bruce e Brandon estivessem juntos no céu. No entanto, a explicação de Norris sobre a morte de Bruce Lee foi questionada e desafiada por muitos. Mas muito do que Norris dizia concordava com as descobertas do biógrafo de Lee, Matthew Polly, que ofereceu uma teoria mais plausível em seu livro E Bruce Lee. Paul explica que Bruce Lee sofreu uma insolação, uma condição médica grave que ocorre quando o corpo não consegue se resfriar adequadamente. A insolação pode levar à insuficiência renal e cerebral, e pode ser fatal. Paul, em sua pesquisa sobre a vida e morte de Lee, constrói sua teoria examinando vários fatos e pistas. Primeiramente, Paul menciona que Lee fez uma operação nas axilas para remover as glândulas sudoríparas porque elas ficavam mal na câmera. Isso reduziu a capacidade do corpo de suar, essencial para manter a temperatura corporal normal, especialmente no clima quente e úmido de Hong Kong. A remoção das glândulas sudoríparas compromete a termorregulação, aumentando o risco de insolação. Paul também aponta que Lee tinha um histórico de insolação, sofrida 10 semanas antes de sua morte enquanto dublava sua voz para o filme Enter the Dragon. Ele desmaiou e teve convulsões em um pequeno quarto sem ventilação e foi levado ao hospital,
onde foi diagnosticado com edema cerebral. Acredita-se que a insolação tenha sido a causa do edema cerebral, e não os efeitos posteriores do acidente. Lisa Leon observou: alguém que teve uma insolação uma vez tem um risco maior de ter outra. Pacientes que sofreram insolação frequentemente apresentam disfunção de múltiplos órgãos horas, dias ou semanas após o evento, aumentando as chances de incapacidade a longo prazo ou morte. Durante o verão de 1973, Pauli revela que Lee faleceu no dia mais quente de julho, quando a temperatura foi registrada em 33,9 graus Celsius, 93 graus Fahrenheit. Ele estava no apartamento de sua amante, Betty Ching, onde reclamou de dor de cabeça e tomou um comprimido de Aquagesic, que continha aspirina e um sedativo. Ele foi para a cama dela, coberto com um cobertor grosso. Pauli alega que a droga, o cobertor e o calor no quarto criaram uma combinação fatal que causou a insolação de Lee, resultando em um derrame. A medicação pode ter mascarado os sintomas da insolação, como sede, exaustão e confusão, impedindo Lee de pedir ajuda. A teoria de Pauli é apoiada pelo relatório da autópsia, que mostrou que Lee não tinha sinais de reações alérgicas, como urticária, erupções cutâneas ou dificuldades respiratórias. Seus exames de sangue mostraram níveis normais de aspirina e tranquilizante, descartando uma overdose. Pauli também cita o testemunho do Dr. Donald Langford, que examinou o corpo de Lee e disse que a insolação era uma possibilidade distinta. Uma das teorias mais populares e intrigantes sobre a morte de Bruce Lee é a teoria das tríades. Segundo essa teoria, Lee foi assassinado pelas tríades, um sindicato do crime organizado chinês que opera em Hong Kong e outras partes da Ásia. De acordo com essa hipótese, Lee fez inimigos entre as tríades enquanto vivia e trabalhava em Hong Kong, levando-os a decidir eliminá-lo por diversos motivos. Uma possível razão é que as tríades ficaram descontentes com a maneira como Lee retratava as artes marciais chinesas em seus filmes. Lee era conhecido por desafiar as regras e convenções tradicionais das artes marciais, introduzindo técnicas e métodos novos e não convencionais. Ele também questionava a autoridade e a legitimidade de alguns mestres e escolas de artes marciais estabelecidos em Hong Kong, que supostamente tinham vínculos com as tríades. Seus filmes eram vistos como uma ameaça ao controle e influência das tríades sobre a comunidade de artes marciais, bem como um desrespeito à cultura e tradições chinesas. Outra possível razão é que as tríades queriam extorquir dinheiro de Lee, um ator e produtor rico e bem-sucedido. Lee teria se recusado a pagar dinheiro de proteção às tríades, que eram conhecidas por exigir uma parte dos lucros da indústria cinematográfica em Hong Kong. Além disso, Lee estava planejando expandir sua carreira para Hollywood e outros mercados internacionais, o que teria reduzido a influência das tríades sobre ele. As tríades podem ter visto Lee como um rival desafiador e ganancioso que precisava ser ensinado uma lição ou eliminado. Uma terceira razão possível é que as tríades estavam envolvidas em uma rivalidade ou vingança pessoal com Lee, que supostamente ofendeu ou traiu alguns de seus membros ou associados. Lee era conhecido por ser franco e confiante e por não recuar de um desafio ou briga, podendo ter irritado ou insultado alguns líderes ou agentes das tríades, levando-os a buscar vingança ou retribuição. Bruce Lee também pode ter se envolvido romanticamente com algumas mulheres ligadas às tríades, como a atriz Betty Ching Pei, que estava com ele quando ele morreu. Esse envolvimento poderia ter provocado ciúmes ou ressentimentos entre os homens da tríade, que então buscaram prejudicar Lee ou sua reputação. De acordo com a teoria das tríades, a organização tinha várias maneiras de matar Lee, como envenenamento, tiro, esfaqueamento ou estrangulamento. As tríades poderiam ter contratado ou coagido um especialista em artes marciais, possivelmente um rival ou ex-aluno de Lee, para aplicar o Ijin Mak direta ou indiretamente. Essa técnica poderia ter causado o inchaço do cérebro de Lee ou a falência de seu coração ou pulmões, resultando em sua morte. Se você achou surpreendente o possível envolvimento das tríades, prepare-se para a revelação da maldição da família Lee, desvendando uma teia de mistério e tragédia que envolve a vida de Bruce Lee e vai além da mera especulação. A teoria das tríades é apoiada por algumas evidências circunstanciais e testemunhos, tais como: Lee recebeu várias ameaças de morte e avisos das tríades, que também tentaram sabotar ou atrapalhar seus sets de filmagem e projetos. Lee sofreu um episódio anterior de edema cerebral 2 meses antes de sua morte, o que pode ter sido uma tentativa fracassada das tríades de matá-lo com o Ijin Mak. No dia em que morreu, Lee reclamou de dores de cabeça e tonturas, que podem ter sido sinais dos efeitos do Ijin Mak.
Lee visitou um restaurante de propriedade das Tríades no dia de sua morte, onde poderia ter sido envenenado ou atacado. Lee morreu no apartamento de Betty Ching-pei, que era supostamente uma amante ou espiã das Tríades, possivelmente atraindo ou drogando Lee para eles. O corpo de Lee mostrou sinais de hematomas e marcas de agulhas, que podem ter sido evidências do Ijin-mak ou de uma tentativa das Tríades de encobrir seu crime. A morte de Lee foi seguida por uma série de eventos suspeitos e trágicos, como a morte de seu filho Brandon Lee, que foi baleado no set de filmagem de O Corvo em 1993, e o desaparecimento ou assassinato de alguns amigos e associados de Lee que poderiam saber demais ou ter tentado expor as Tríades. Ele foi cativado pela disciplina que isso exigia, uma combinação de rigor físico e força mental. Embora tenha se envolvido inicialmente em diversos estilos de artes marciais, sua primeira conquista significativa foi no fisiculturismo. A paixão de Yeung por essa área era extraordinária, algo raramente visto em outros. Sua busca incansável pela excelência física lhe rendeu o título de Senhor Hong Kong, que ele manteve orgulhosamente por 10 anos. Essa fase foi crucial, lançando as bases para o que estava por vir. Quando Yeung fez a transição para a indústria cinematográfica no final dos anos 1960, o momento foi perfeito. A cena cinematográfica de Hong Kong estava florescendo e precisava de novos talentos carismáticos para atrair as multidões. Yeung era exatamente o que a indústria necessitava. Seus primeiros papéis no cinema, embora pequenos e às vezes não creditados, foram trampolins mais do que meros trabalhos. Foram experiências de aprendizado. Cada papel desempenhou um papel crucial em seu desenvolvimento, permitindo-lhe refinar suas habilidades de atuação e obter conhecimento valioso sobre o setor. Yeung via essas oportunidades não apenas como empregos, mas como um caminho formativo que moldaria sua carreira. Sua experiência no fisiculturismo provou ser vantajosa em sua carreira de ator. Na tela, seu físico musculoso e seu olhar intenso fizeram dele uma escolha natural para papéis de vilão. Embora alguns possam considerar ser rotulado como vilão algo limitante, Yeung usou isso a seu favor. Ele transformou essas oportunidades em uma vitrine de seus talentos únicos, deixando uma impressão duradoura no gênero. Cada função era uma oportunidade de mostrar suas habilidades e contribuir para sua crescente reputação. Além disso, o impacto de Yeung vai além dos personagens que ele interpretou na tela. Ele se tornou um símbolo do poder e do potencial do esforço dedicado, inspirando muitos que aspiram a alcançar alturas semelhantes. Sua carreira ilustra o poder da perseverança, da visão e da capacidade de usar os pontos fortes naturais em seu potencial máximo. O legado de Yeung no cinema de artes marciais é definido não apenas pelos papéis que ele abraçou, mas pela influência duradoura que ele exerce no gênero. O caminho de Bolo Yeung na indústria cinematográfica parece afortunado e meticulosamente elaborado, começando com seu notável papel em The Heroes Ones. Sob a direção de Chan Xie, Yeung interpretou um guerreiro severo e inflexível, capturando a atenção do público e de pessoas influentes da indústria. Sua capacidade de se destacar em meio a um grande elenco chamou a atenção dos principais tomadores de decisão, abrindo caminho para novas oportunidades. Após essa descoberta, Yeung recebeu papéis que enfatizavam sua impressionante estatura física e habilidades em artes marciais. Em cada set de filmagem, seu comprometimento era evidente, impressionando todos que trabalhavam com ele. Com o tempo, ele aprimorou sua habilidade de expressar emoções complexas com o mínimo de palavras, utilizando apenas sua linguagem corporal, o que se tornou uma característica definidora de seu estilo de atuação. No início da década de 1970, a carreira de Yeung estava em ascensão, ganhando impulso a cada função. Diretores e produtores de cinema foram atraídos por sua presença distinta e carisma inconfundível, vendo nele as qualidades necessárias para cativar o público. Essa fama crescente o deixou mais perto de ser universalmente reconhecido no mundo do entretenimento, um status que muitos atores buscam, mas raramente alcançam. Foi uma época em que os filmes de ação de Hong Kong estavam ganhando popularidade internacional,
Yeung aproveitou a oportunidade para deixar sua marca além de sua terra natal. Suas atuações convincentes lhe renderam seguidores dedicados, especialmente nos países ocidentais, onde sua base de fãs cresceu entusiasmada e leal. Esse período de sucesso levou a um encontro fatídico com Bruce Lee, outro titã do cinema de artes marciais. O primeiro encontro ocorreu durante a filmagem de um comercial de cigarros Winston, um local improvável para o estabelecimento de um relacionamento profissional significativo. Foi ali que Lee percebeu o potencial de Yeung, reconhecendo nele características que muitos outros haviam perdido. A relação profissional foi solidificada com a colaboração em Operação Dragão, um filme que continua sendo um destaque na carreira de ambos os atores, como um dos filmes que fez mais sucesso de bilheteria. A ascensão de Yeung à fama no setor de filmes de artes marciais pode ser vista como uma sequência de eventos afortunados e networking estratégico, além de suas habilidades de atuação. Seu desempenho inicial de destaque em The Heroes Ones serviu não apenas como plataforma de lançamento, mas também como modelo para os tipos de papéis que ele continuaria a receber. Aqueles que dependiam fortemente de suas capacidades físicas, em vez de uma ampla gama de habilidades de atuação. Cada papel subsequente parecia ecoar essa fórmula, reforçando seu tipo de personagem poderoso e fisicamente imponente. Apesar dessas limitações, Yeung continuou a capitalizar seus traços distintivos, criando lentamente uma persona pública que fosse ao mesmo tempo intrigante e comercializável. Seu caminho não consistiu apenas em aceitar funções que correspondessem aos seus atributos físicos, mas também em aproveitar essas oportunidades para manter e expandir sua presença no setor. Essa abordagem, embora eficaz, destaca uma certa superficialidade na forma como os atores alcançam a fama, muitas vezes valorizando a aparência em detrimento da versatilidade ou da profundidade do desempenho. Assim que sua carreira decolou, conhecer um artista marcial lendário colocaria ainda mais sob os holofotes. À medida que Yeung navegava em sua carreira, seu relacionamento com Bruce Lee também desempenhou um papel crítico. A orientação de Lee e a visibilidade de seus projetos conjuntos impulsionaram Yeung ainda mais para o centro das atenções, ressaltando a importância das conexões para alcançar e sustentar o sucesso na indústria do entretenimento. A parceria demonstrou como os relacionamentos podem ser cruciais, especialmente em campos tão competitivos como o cinema de ação. Fica claro que seu sucesso se deveu tanto ao uso estratégico de sua imagem e relacionamentos quanto à sua habilidade como ator. Sua história é um exemplo convincente de como fatores externos, como aparência, momento e conexões, podem moldar uma carreira, às vezes mais do que apenas o talento do indivíduo. Essa perspectiva pode parecer cínica, mas oferece uma visão realista da dinâmica do estrelato, especialmente em gêneros cinematográficos de nicho, como artes marciais, onde a habilidade física muitas vezes ofusca a profundidade dramática. A filmagem de Operação Dragão representou um ponto de viragem para Bruce Lee e Bolo Yeung, embora por razões muito diferentes. Para Lee, este filme seria o último, já que ele faleceria inesperadamente, consolidando seu status como uma lenda das artes marciais. Por outro lado, para Yeung, este filme marcou o início de sua carreira internacional. O enorme sucesso do filme permitiu que ele conseguisse mais papéis e construísse uma carreira significativa na indústria cinematográfica. Em Operação Dragão, Yeung desempenhou o papel do braço direito do vilão principal. Sua cena de luta com Lee é conhecida por sua precisão e foi celebrada como uma das batalhas mais bem coreografadas da história do cinema. Esta cena em particular apresentou um nítido contraste entre os movimentos rápidos e ágeis de Lee e a força absoluta e a constituição sólida de Yeung. Lee, conhecido por seu perfeccionismo, esteve fortemente envolvido no design de cada sequência de luta, garantindo que cada movimento fosse não apenas visualmente impressionante, mas também significativo dentro do contexto da história. Yeung trouxe sua experiência em fisiculturismo e artes marciais para essas sequências, aprimorando as cenas com sua compreensão de movimentos físicos complexos. Pode ser uma surpresa para muitos saber que, apesar de sua intensa rivalidade na tela,
Lee e Yeung mantiveram um relacionamento amigável fora da tela. Essa conexão pessoal contribuiu significativamente para a química que eles demonstraram durante seus confrontos cinematográficos. A ascensão de Lee à proeminência também foi repleta de detalhes dignos de nota. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1940, não em Hong Kong, como muitos supõem. Ele se mudou para Hong Kong durante sua infância, quando seus pais se mudaram para lá. As interações iniciais de Lee com a indústria cinematográfica foram por meio de seu pai, que era uma estrela da ópera cantonesa e usou sua influência para apresentar seu filho à atuação desde muito jovem. Lee até apareceu como substituto de um bebê americano no filme Golden Gate Girl, marcando sua primeira entrada não oficial no mundo do cinema. Contrastando fortemente com o início precoce de Lee no mundo da atuação, o caminho de Yeung para o cinema foi menos direto. Inicialmente um fisiculturista, Yeung só mais tarde passou a atuar, deixando sua marca internacionalmente com Operação Dragão. Essa ruptura significativa destaca os diferentes caminhos que cada ator percorreu para alcançar a fama. O caminho de Lee foi um tanto predeterminado pelo envolvimento de sua família na indústria do entretenimento, proporcionando-lhe exposição precoce e oportunidades de atuação. Por outro lado, a incursão de Yeung na atuação ocorreu depois de se estabelecer em um campo completamente diferente. Refletindo sobre o tempo que passaram durante e depois de Operação Dragão, fica claro que, embora o filme tenha aberto muitas portas para Yeung, para Lee, foi seu ato final e definidor. Essa dualidade de seus resultados, a ascensão de Yeung ao estrelato e a morte prematura de Lee, ressalta a natureza imprevisível da indústria cinematográfica. Um único projeto pode ser simultaneamente um trampolim para um ator e o ápice para outro. A ascensão de Bruce Lee à indústria cinematográfica foi como navegar em uma dança complexa, marcada pelas típicas narrativas de exploração vistas em Hollywood. Desde cedo, Lee se envolveu em artes marciais, começando seu treinamento em Wing Chun aos 13 anos sob a orientação do habilidoso Ip Man. Seu treinamento não se limitou à luta, ele também se dedicou a estudos filosóficos na Universidade de Washington. Foi lá que ele desenvolveu sua própria arte marcial, o Jeet Kune Do, ou JKD, é um neossistema de arte marcial de combate, desenvolvido pelo artista marcial e ator, o mestre Bruce Lee, que enfatizava a praticidade, adaptabilidade e velocidade, diferenciando-se dos estilos mais rígidos predominantes na época. A carreira docente de Lee, que começou em Seattle e se expandiu para Oakland e Los Angeles, habilmente o colocou na órbita da elite de Hollywood. Este foi um movimento estratégico, permitindo que ele se misturasse e ensinasse celebridades, ganhando assim uma posição inicial na indústria do entretenimento. Seu primeiro papel notável como Kato em The Green Hornet mostrou suas habilidades únicas em artes marciais, mas o curto período de 2 anos do programa limitou seu impacto nos Estados Unidos. No entanto, ele desfrutou de um surpreendente aumento de popularidade em Hong Kong, tornando-se rapidamente uma estrela em seu país natal. Infelizmente, esse reconhecimento pouco fez para mudar a tendência de Hollywood de escalá-lo em papéis asiáticos estereotipados. Insatisfeito com as funções limitadas e estereotipadas disponíveis nos Estados Unidos, Lee tomou a decisão prática de retornar a Hong Kong. De volta ao país de sua família, ele rapidamente conseguiu um papel em The Big Boss em 1971, um filme que quebrou recordes de bilheteria e o estabeleceu firmemente como uma figura proeminente no cinema asiático. Ele seguiu com maiores sucessos em A Fúria do Dragão e No Voo do Dragão, onde assumiu vários papéis como ator, escritor e diretor. Esses filmes superaram seu trabalho anterior, e sua memorável cena de luta com Chuck Norris em Voo do Dragão é particularmente celebrada por sua demonstração de domínio nas artes marciais e direção inovadora. Nos bastidores de seu famoso filme, uma amizade profunda e surpreendente cresceu, levando a um momento-chave na história das artes marciais. O triunfo final de Bruce Lee veio com Operação Dragão, uma grande colaboração entre as indústrias cinematográficas dos Estados Unidos e de Hong Kong. O enorme sucesso do filme, que gerou mais de 200 milhões de dólares em todo o mundo, estava prestes a lançar Lee a um novo nível de estrelato.
Tragicamente, ele faleceu no mesmo ano, aos 32 anos. Sua morte repentina gerou ampla discussão e especulação, adicionando uma camada de tristeza ao seu legado. Ao longo de sua carreira, Lee não foi apenas um artista marcial. Ele foi uma figura revolucionária que desafiou e mudou as representações estereotipadas dos atores asiáticos em Hollywood. Seu impacto estendeu-se além da indústria cinematográfica. Ele se tornou um ícone cultural, personificando a luta contra os estereótipos raciais no cinema. A vida de Lee foi uma mistura de conquistas significativas e perdas profundas, destacando os custos pessoais muitas vezes associados a mudanças inovadoras no cenário cultural e de entretenimento. Sua história é um poderoso lembrete da natureza dupla da fama e das duras realidades da indústria do entretenimento, refletindo tanto sua capacidade de elevar quanto de explorar. Sua influência duradoura continua sendo um assunto de admiração e análise, ilustrando sua combinação única de talento, visão e busca incansável pela autenticidade artística. O último dia de Bruce Lee parecia comum enquanto ele cuidava de seus negócios em Hong Kong, discutindo um papel em potencial em seu próximo filme, O Jogo da Morte. Ele passou a manhã com o produtor, uma etapa comum na preparação para projetos futuros. Mais tarde, ele visitou o apartamento de Betty Ching-pei, uma conhecida atriz taiwanesa. Lee vinha sofrendo de dores de cabeça e convulsões recentemente, sinais de problemas que ele não podia ignorar. Na casa de Betty, quando sua dor de cabeça piorou, ela lhe ofereceu um comprimido para aliviar a dor. Esta pílula, que continha um tranquilizante, tinha como objetivo trazer alívio. Lee, confiando no gesto, tomou o remédio e decidiu descansar. O que era para ser um breve cochilo se transformou em algo muito mais grave. Quando a hora do jantar se aproximou e Lee não apareceu, Betty foi ver como ele estava. Ao encontrá-lo sem resposta, ela entrou em pânico e ligou para o produtor pedindo ajuda. O produtor chegou rapidamente, mas não conseguiu acordar Lee. Eles então decidiram chamar um médico, que tentou técnicas de reanimação por cerca de 10 minutos, mas Lee permaneceu sem resposta. Com pressa, eles o transportaram para o hospital Queen Elizabeth. Tragicamente, ao chegar, Lee foi declarado morto. Sua morte repentina causou um choque em todo o mundo e entristeceu profundamente milhões de seus fãs, que o admiravam por seus filmes de ação dinâmicos e proezas nas artes marciais. A autópsia revelou que Lee morreu de edema cerebral agudo, uma condição grave em que o cérebro incha rapidamente. Esse inchaço foi causado por uma reação adversa à combinação de ingredientes da pílula que ele tomou, agravada pelo tranquilizante. O inchaço do cérebro é particularmente perigoso porque se comprime contra o crânio, comprimindo estruturas vitais do cérebro e vasos sanguíneos. Essa pressão interrompe o fluxo normal do sangue e reduz o fornecimento de oxigênio ao cérebro, o que pode causar danos irreversíveis, e como no caso de Lee, a morte. O edema cerebral agudo é uma doença grave marcada por um rápido inchaço cerebral. Esse inchaço geralmente é causado por uma reação negativa a medicamentos ou a uma mistura de ingredientes, levando a um aumento na pressão dentro do crânio. O aumento da pressão pode comprimir partes importantes do cérebro e vasos sanguíneos, interrompendo o fluxo sanguíneo normal e reduzindo o oxigênio para o cérebro, o que pode levar a danos cerebrais permanentes. Há muitas razões pelas quais o edema cerebral pode ocorrer. Pode ser devido a ferimentos na cabeça, derrames, tanto bloqueios quanto sangramentos, tumores cerebrais, infecções como encefalite, meningite e problemas como cetoacidose diabética devido a distúrbios metabólicos. O edema cerebral em grandes altitudes é outro tipo, ocorrendo em alturas acima de 4 km, causando sintomas neurológicos graves se não for tratado rapidamente. Os sintomas do edema cerebral podem diferir com base na gravidade e no que o causou, mas geralmente incluem dores de cabeça, náuseas, vômitos, problemas de visão e alterações no estado mental. Em casos mais graves, pode causar convulsões, inconsciência e até morte. Os primeiros sinais podem ser sutis, como sonolência, dificuldade para pensar, mudanças de personalidade e problemas de memória.
Em casos muito graves, podem ocorrer aumentos repentinos da pressão arterial e dificuldade para respirar. Para diagnosticar edema cerebral, os médicos geralmente examinam o histórico médico do paciente, realizam um exame neurológico e usam métodos de imagem cerebral, como tomografia computadorizada e ressonância magnética. Essas técnicas ajudam a determinar a extensão e a causa do inchaço. Às vezes, pode ser necessário um dispositivo especial para medir diretamente a pressão dentro do crânio. O tratamento para edema cerebral se concentra em reduzir o inchaço e abordar a causa raiz. As ações imediatas geralmente incluem administrar medicamentos como corticosteroides para diminuir a inflamação, diuréticos como manitol para reduzir o acúmulo de líquidos e solução salina hipertônica para extrair água do cérebro. Em casos mais críticos, podem ser necessárias opções cirúrgicas, como remover parte do crânio para diminuir a pressão, fazer um furo para drenar o líquido do cérebro ou instalar um shunt para redirecionar o líquido. Os tratamentos não médicos também são importantes. Levantar a cabeceira da cama pode ajudar a diminuir a pressão dentro do crânio. Manter o ambiente calmo e pouco iluminado pode evitar que o paciente fique agitado, e ficar de olho no equilíbrio de fluidos e eletrólitos é crucial. Além disso, controlar a temperatura corporal com redutores de febre e garantir o fluxo de ar adequado para controlar os níveis de dióxido de carbono são etapas essenciais no cuidado de alguém com edema cerebral. Infelizmente, um evento repentino e estranho mudaria para sempre os filmes de artes marciais, deixando para trás uma mistura de grande sucesso e profunda tristeza. Esse vídeo ainda não terminou, a parte 2 ainda está sendo feita. Mas deixe nos comentários o que Bruce Lee realmente foi segundo sua opinião. Muitos nos comentários dos outros vídeos acabaram desmerecendo, dizendo que Bruce Lee era apenas um ator, um fantoche. Se você gosta de Bruce Lee assim como eu, não deixe de seguir. Agora na sua tela está um vídeo muito bom que já fiz, que está no canal, e só clicar e assistir. Te vejo lá. Poucos nomes ressoam nos anais das artes marciais e da história do cinema como Bruce Lee. Sua morte prematura, envolta em mistério e gerando inúmeras teorias, ecoa através das décadas. Este vídeo investiga os aspectos de sua morte que não são comumente narrados, traçando seu último dia, juntando as peças do enigma e examinando as teorias especuladas em torno de sua morte repentina. Em 20 de julho de 1973, um dia comum de verão em Hong Kong, circunstâncias extraordinárias estavam prestes a se desenrolar. Bruce Lee, o homem que desafiou as normas tradicionais das artes marciais, abraçou o cinema e abriu caminho para o estrelato global, acordou sem saber que seria seu último dia. A agenda de Lee era rotineira, incluindo uma reunião com Raymond Chow, seu amigo e parceiro de negócios. Chow era uma figura influente na indústria cinematográfica de Hong Kong, sendo cofundador da Golden Harvest, uma empresa de produção, distribuição e exibição de filmes. Eles discutiriam seu próximo projeto, Game of Death, no qual Lee estava roteirizando, dirigindo e estrelando. Após uma reunião produtiva, dirigiram-se à residência da atriz taiwanesa Betty Ching Pei. Betty, uma estrela em ascensão, havia sido escalada para Game of Death. Lee passou um tempo significativo com ela discutindo seus papéis e planejando cenas. Foi em seu apartamento que os primeiros fios da trágica tapeçaria começaram a ser tecidos. Durante a reunião, Lee reclamou de uma intensa dor de cabeça. Conhecido por sua vitalidade física e saúde robusta, uma reclamação dele sobre desconforto era incomum. É relatado que Betty deu a ele um analgésico, uma combinação de aspirina e um tranquilizante chamado metrobamato. Lee decidiu descansar antes do jantar planejado, retirando-se para um quarto no apartamento. Os eventos subsequentes se desenrolaram rápida e ameaçadoramente. O último dia de Bruce Lee, que começou normalmente, tomou um rumo imprevisto conforme as horas passavam. Sua saúde deteriorou-se rapidamente, transformando-se em uma emergência médica, com Lee entrando em coma. O artista marcial Maverick, que desafiou limites e convenções ao longo de sua vida, agora estava incapacitado, à beira de uma luta intransponível.
O pôr do sol naquela noite marcou o fim de um dia e de uma lenda, lançando uma longa e misteriosa sombra que continua a intrigar seus fãs e pesquisadores até hoje. Enquanto os minutos passavam naquela noite fatídica de 20 de julho de 1973, Bruce Lee estava inconsciente no apartamento de Betty Ching Pei. A energia vibrante que lhe emanava foi abruptamente silenciada, substituída por uma quietude misteriosa. Conforme a condição de Lee piorava, uma ligação desesperada foi feita para Raymond Shaw, que voltou ao apartamento de Betty. Ao chegar, Shaw ficou chocado e preocupado ao encontrar Bruce Lee, um homem conhecido por sua surpreendente aptidão física, deitado, sem responder. Bruce estava em coma, seu corpo não respondia, sua personalidade poderosa, estranhamente silenciosa. A cena era a antítese do dinamismo e vitalidade que Lee exalava. Em pânico, Shaw decidiu chamar um médico. Enquanto isso, o corpo de Lee começou a apresentar sintomas alarmantes. Sua pele estava estranhamente manchada e seu rosto inchado. O médico chegou e encontrou Bruce Lee inconsciente, mostrando sinais de grave angústia. Percebendo a gravidade da situação, o médico pediu a Shaw que levasse Lee imediatamente ao hospital. Bruce Lee foi rapidamente transportado para o Hospital Queen Elizabeth, em Hong Kong. A equipe médica, sob a liderança do Dr. Peter Wu, imediatamente começou a trabalhar tentando reviver a estrela inconsciente. Apesar de seus esforços fervorosos, suas tentativas foram em vão. Bruce Lee, o ícone que revolucionou as artes marciais no cinema, foi declarado morto às 23h30 do dia 20 de julho de 1973. Ele tinha apenas 32 anos. A rapidez de sua morte, juntamente com sua tenra idade e excepcional saúde, deixou o mundo em estado de choque. A causa de seu coma e morte subsequente foi tão misteriosa quanto devastadora. O relatório da autópsia inicial rendeu poucas respostas. O médico legista afirmou que a causa da morte foi devido a um edema cerebral, uma condição caracterizada por um acúmulo excessivo de fluido no cérebro, causando inchaço grave. Mas por que um homem no auge de sua saúde, sem condições médicas anteriores, desenvolveria repentinamente um edema cerebral grave? Uma conclusão insatisfatória que deixou muitas perguntas sem resposta. Enquanto a notícia sobre a morte de Bruce Lee se espalhava, o mundo lutava com a perda de um ícone. Fãs, amigos e familiares ficaram enlutados e confusos, tentando juntar as peças dos eventos que levaram à sua morte prematura. O mistério que cercava seu coma e morte permaneceu um enigma, provocando uma torrente de especulações e conjecturas. A administração de equidística, a pílula dada ali por Betty Ching Pei, tornou-se um ponto crucial de exame. Poderia uma simples pílula para dor de cabeça ter desencadeado uma reação tão devastadora? Questões em torno de sua dieta, sua intensa rotina de exercícios e possíveis alergias foram dissecadas em busca de respostas. E ainda assim, a causa de seu coma repentino permaneceu indefinida. A emergência médica que levou ao coma e eventual morte de Bruce Lee ainda confunde os especialistas. A ausência de uma explicação conclusiva deixou um vazio preenchido por conjecturas e teorias, algumas racionais, outras que beiram o fantástico. O desaparecimento prematuro da estrela das artes marciais continua a deixar seus seguidores perplexos, levando a uma busca incansável pela verdade por trás do coma misterioso que encerrou sua vida extraordinária. Envolto em uma nuvem de mistério, a morte de Bruce Lee abriu caminho para uma série de teorias tentando decifrar sua morte prematura. A falta de uma causa definitiva e as circunstâncias incomuns que cercaram suas horas finais atiçaram ainda mais as chamas da especulação. Uma das primeiras teorias apontou para o analgésico equidístico que Lee tinha tomado em seu último dia. Embora a pílula em si fosse comum e relativamente segura para a maioria dos indivíduos, surgiu a especulação de que Lee pode ter tido uma reação de hipersensibilidade a um de seus componentes. Será que a lenda das artes marciais sucumbiu a uma reação adversa a um medicamento, uma alergia, talvez? A noção era plausível, mas permaneceu inconclusiva devido à falta de evidências médicas definitivas.
Outras teorias especularam sobre o intenso regime de exercícios de Lee e sua notória aversão a beber água durante o treinamento. Alguns conjecturaram que seu esforço físico vigoroso, juntamente com a hidratação inadequada, pode ter levado à insolação, que, por sua vez, poderia ter causado seu edema cerebral. No entanto, esta teoria também falhou em fornecer uma explicação infalível, considerando os extraordinários níveis de condicionamento físico de Lee e sua compreensão especializada do corpo humano. Uma teoria ainda mais controversa implicou a atriz Betty Ting na morte de Bruce Lee. Como a pessoa que forneceu o equidístico a Lee e aquela que o encontrou, as suspeitas em torno de seu papel eram inevitáveis. A teoria foi intensificada por seu suposto caso, adicionando um ângulo romântico e ilícito à trama. No entanto, apesar do sensacionalismo, não havia nenhuma evidência tangível para substanciar esta afirmação. No reino do verdadeiramente especulativo, surgiu outra teoria intrigante inspirada na cultura chinesa, impregnada de superstições e folclore. Esta era a teoria da maldição ou maldição familiar. Havia rumores de que a família Lee estava sob uma maldição que custava a vida de seus membros do sexo masculino em uma idade jovem. A morte inesperada do filho de Bruce, Brandon Lee, aos 28 anos, em um acidente bizarro em um set de filmagem, apenas adicionou combustível a esses rumores. Por último, as teorias da conspiração se aventuraram no mundo do crime organizado. Hong Kong na década de 1970 era um foco de atividades da tríade, e a indústria cinematográfica não estava imune à sua influência. Circularam rumores de que Bruce Lee havia irritado as tríades ao se recusar a pagar-lhes dinheiro de proteção. Conjecturou-se que eles podem tê-lo envenenado, levando à sua morte súbita. Do medicamente plausível ao extremamente fantástico, cada teoria teve seus proponentes e críticos, mas nenhuma forneceu uma resposta definitiva às questões que cercaram sua morte. O que era certo era que a morte de Bruce Lee, o homem que cativou o mundo com suas proezas nas artes marciais e suas performances cinematográficas inovadoras, deixou uma marca indelével. Sua partida foi tão misteriosa quanto repentina, e a busca por respostas continuou a intrigar seus fãs, estudiosos e teóricos da conspiração. Bruce Lee. Para realmente entender o mistério que cerca a morte de Bruce Lee, é preciso mergulhar na fascinante jornada que foi sua vida. Nascido em 27 de novembro de 1940 no Hospital Chinês de São Francisco, Lee Jun-fan, conhecido universalmente como Bruce Lee, era filho de duas culturas. Seu pai, Lee Oichun, era uma famosa estrela da ópera cantonesa, e sua mãe, Grace Ho, pertencia a uma família rica de Hong Kong. Embora tenha nascido nos Estados Unidos, Bruce Lee foi criado principalmente em Hong Kong. Sua exposição precoce ao mundo da performance e do entretenimento, devido à profissão de seu pai, despertou seu interesse em atuar. Quando criança, Lee apareceu em vários filmes, desempenhando papéis menores que serviriam de base para seu futuro estrelato. Contudo, sua vida deu uma guinada definitiva quando ele se envolveu em brigas de rua na adolescência. Foi durante esses tempos tumultuados que Lee descobriu sua paixão pelas artes marciais. Preocupados com sua segurança, seus pais decidiram que ele deveria aprender artes marciais para se defender. Essa decisão marcou o início da jornada de Lee nas artes marciais, que começou com seu treinamento com Ip Man, o mestre de Wing Chun. Sob a tutela de Ip Man, Lee floresceu, exibindo um talento natural para as artes marciais que superava seus colegas. No entanto, seu treinamento não se limitou apenas ao Wing Chun. O interesse de Lee pelas artes marciais era abrangente e ele estudou vários estilos, incluindo Tai Chi, boxe e esgrima. Essa exposição a diferentes estilos de artes marciais moldou a filosofia de Lee em relação ao combate, levando-o a questionar as estruturas rígidas e tradições que dominavam as artes marciais na época. Em 1959, após uma briga com o filho de uma temida família da tríade, os pais de Lee o enviaram de volta aos Estados Unidos temendo represálias. Ele se mudou para São Francisco antes de se estabelecer em Seattle, onde terminou o ensino médio e se matriculou na Universidade de Washington, estudando filosofia. Enquanto estava em Seattle,
Lee começou a ensinar artes marciais, compartilhando sua mistura única de estilos que desafiavam as normas tradicionais. Sua abordagem atraiu muitos estudantes e levou ao estabelecimento de sua primeira escola de artes marciais, o Lee Junyo Fangung Fu Institute. Foi lá que ele conheceu Linda Emery, com quem mais tarde se casaria e teria 2 filhos, Brandon e Shannon Lee. Nesses primeiros anos, Bruce Lee era um homem posicionado na encruzilhada de sua vida, um caldeirão de culturas, experiências e filosofias. Ele era um jovem alimentado por um desejo ardente de quebrar barreiras e redefinir normas, um precursor do ícone global que ele logo se tornaria. Sua infância, marcada por uma mistura de adversidade, paixão e ambição, lançou as bases para seus futuros sucessos e contribuiu para o enigma que cercou sua vida e morte. De instrutor de artes marciais em Seattle a ícone global, a trajetória de Bruce Lee é uma história de paixão inabalável, inovação e determinação implacável. Sua ascensão à fama não foi um sucesso instantâneo, mas sim uma história de persistência e recusa em comprometer seus ideais. No início dos anos 1960, Lee estabeleceu sua segunda escola de artes marciais em Oakland, Califórnia. Sua abordagem às artes marciais, promovendo adaptabilidade e pragmatismo em vez de estilos rígidos, foi inovadora e atraiu uma ampla gama de alunos. Durante esse período, ele também desenvolveu e começou a ensinar sua filosofia única das artes marciais, que ele chamou de Jeet Kune Do, ou o caminho do punho interceptador. No entanto, sua ascensão à fama realmente começou em 1964, quando ele se apresentou no Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach. Seu desempenho impressionante chamou a atenção dos produtores de Hollywood, que viram potencial em sua personalidade carismática e expertise em artes marciais. Em 1966, Lee foi escalado para a série de televisão The Green Hornet como Kato, o companheiro habilidoso em artes marciais. Apesar da curta duração do programa, o personagem de Lee ganhou popularidade significativa, especialmente em Hong Kong, onde o show era conhecido como The Kato Show. Esse foi seu avanço na indústria do entretenimento americana, um trampolim para seu sucesso posterior. No entanto, apesar da popularidade que desfrutou como Kato, os papéis para atores asiáticos em Hollywood eram limitados e muitas vezes estereotipados. Frustrado com a falta de oportunidades, Lee retornou a Hong Kong em 1971, sem saber da fama que o aguardava lá. Após seu retorno, Lee encontrou imensa popularidade, principalmente devido ao sucesso de The Green Hornet. Vendo uma oportunidade, o produtor de cinema Raymond Chow ofereceu-lhe um contrato de filme, que Lee aceitou, marcando o início de uma parceria de sucesso que revolucionaria o gênero de filmes de artes marciais. Apesar de uma carreira que durou apenas 5 anos, a influência de Bruce Lee nas artes marciais e no cinema foi profunda. Sua ascensão à fama não foi apenas sobre quebrar recordes de bilheteria ou ganhar reconhecimento internacional, mas também sobre quebrar barreiras raciais, desafiar as filosofias tradicionais das artes marciais e inspirar milhões com sua paixão e comprometimento. Ele deixou para trás um legado que transcendeu sua morte prematura, tornando uma lenda na vida e na memória. A notável jornada de Bruce Lee ao estrelato internacional foi marcada por performances icônicas, filmes inovadores e uma paixão implacável pelas artes marciais. Seu sucesso internacional não foi apenas uma prova de seu carisma e talento, mas também de sua abordagem inovadora às artes marciais e ao cinema. Seu filme inovador, O Chefão, 1971, catapultou-o para uma fama sem precedentes em Hong Kong. No entanto, seu sucesso não se limitou à sua cidade natal. O filme conquistou atenção internacional, quebrando recordes de bilheteria em países como o Reino Unido e a Coreia do Sul. Este filme também marcou o surgimento de um novo gênero cinematográfico, o filme de artes marciais, que combinava sequências de luta eletrizantes com uma narrativa intrincada. O segundo filme de Lee, Fists of Fury, 1972, afirmou ainda mais sua posição como uma superstar global. O filme foi um sucesso ainda maior do que O Chefão, quebrando recordes de bilheteria e solidificando a reputação de Lee como rei do cinema de artes marciais.
Sua fama se espalhou pela Ásia, Europa e América, com o público cativado por sua personalidade na tela e suas hipnotizantes habilidades em artes marciais. O terceiro filme de Lee, Way of the Dragon, 1972, foi um projeto ambicioso onde ele assumiu vários papéis: diretor, escritor, estrela e coreógrafo. Este filme mostrou seu talento e visão em todos os aspectos da produção cinematográfica. O sucesso do filme superou o de seus 2 filmes anteriores, ganhando aclamação da crítica por sua estreia na direção. Seu quarto e último filme concluído, Enter the Dragon, 1973, marcou o auge de sua carreira. Uma coprodução entre a Warner Bros. E a Golden Harvest em Hong Kong, foi o primeiro de seu tipo e uma prova do apelo internacional de Lee. O filme foi um sucesso comercial e de crítica, sendo considerado por muitos como o maior filme de artes marciais já feito. Enter the Dragon apresentou a filosofia de Lee e seu estilo único de artes marciais para um público mundial, culminando sua visão de colmatar a divisão cultural entre o Oriente e o Ocidente. O lançamento do filme após sua morte transformou-o em um tributo duradouro ao seu legado. Apesar de sua morte súbita e trágica, o sucesso internacional de Bruce Lee continua vivo. Ele foi uma figura revolucionária que mudou para sempre o cenário das artes marciais e do cinema. Sua filosofia continua a inspirar artistas marciais e entusiastas em todo o mundo, e seus filmes, imortalizando seu talento e visão, continuam a ser apreciados por milhões de fãs globalmente. Bruce Lee não foi apenas uma estrela. Ele foi um fenômeno cultural que transcendeu fronteiras e harmonizou o Oriente e o Ocidente em uma única visão. Seu sucesso internacional é uma prova de seu legado duradouro. Você já parou para pensar no que torna uma pessoa verdadeiramente extraordinária? Bruce Lee não era apenas um lutador. Ele era um fenômeno que desafiava as regras da física e da lógica. O que poderia ser considerado uma habilidade sobre-humana se transformava em realidade quando ele entrava em cena. Enquanto muitos de nós nos contentamos em sonhar com o impossível, Bruce decidiu vivê-lo. Mas não se engane, essa jornada não foi fácil, e as provas do seu potencial são tão impressionantes que podem até fazer você duvidar de sua própria força. Quando Bruce Lee quebrava sacos de areia, desferia golpes impressionantes e se destacava em desafios épicos, ele não estava apenas mostrando força, ele estava desafiando as crenças de sua época. O que se esperava de um lutador? Que fossem grandes, pesados e fortes. Ele provou que o verdadeiro poder vem de uma combinação de mente, corpo e espírito. Bruce Lee, com sua impressionante habilidade, conseguia fazer coisas que parecem impossíveis. Imagine só, ele dava um chute tão forte que conseguia quebrar um saco de areia de 45 quilos. Não é apenas força, é precisão. O momento em que seu pé encontrava o saco era um show à parte. O couro estalava alto e o saco, que deveria aguentar o impacto, simplesmente se rasgava. Quem via isso de perto ficava sem palavras. Não era apenas a potência do chute, mas todo o controle que ele tinha sobre cada músculo e movimento. Bruce treinou por anos para dominar essa técnica, e isso ficava claro em cada golpe. Ele não só tinha força, mas também equilíbrio, velocidade e uma mente afiada que guiava tudo isso com perfeição. Esse feito de Bruce Lee nos ensina que o verdadeiro poder não está só no corpo, mas também na mente. Ele mostrava que, com dedicação, é possível superar qualquer limite. Agora, imagine o que ele fazia quando enfrentava mestres de artes marciais na vida real. Quando Bruce Lee se encontrava frente a frente com mestres de artes marciais na vida real, o que se desenrolava era uma demonstração viva de tudo o que ele pregava e praticava. Não se tratava de cenas coreografadas ou de combates combinados. Era puro confronto de habilidades, onde ele provava que sua técnica e mentalidade estavam à frente de seu tempo. Bruce não apenas vencia, ele dominava, mostrando que sua filosofia de Jeet Kune Do, o caminho do punho que intercepta, era mais do que uma técnica, era um princípio de vida. Os mestres que o enfrentavam vinham de diversas disciplinas, cada um com sua própria especialidade e anos de experiência. Mas o que muitos não esperavam era a velocidade e a antecipação de Lee.
Ele sabia exatamente quando e onde o oponente atacaria, e sua resposta era sempre precisa e devastadora. Isso não só desconcertava seus adversários, mas também criava um profundo respeito por sua habilidade e pelo seu entendimento das artes marciais. Esses duelos não eram apenas vitórias físicas, eram triunfos da mente e do espírito. Bruce Lee via cada confronto como uma oportunidade de aprender e crescer, mas também de reafirmar que o verdadeiro mestre não é aquele que conhece 1000 técnicas, mas sim aquele que domina uma ao ponto de torná-la parte de si. Agora, imagine Bruce Lee em um treino, concentrado e focado, de frente para um saco de pancadas de 135 quilos. Esse não era um saco qualquer. Com esse peso, era feito para absorver impactos gigantescos sem sair do lugar. Mas com Bruce, as coisas eram diferentes. Com um chute poderoso, ele conseguia fazer esse colosso voar até o teto, desafiando as leis da física e mostrando a força absurda que ele possuía em suas pernas. O que impressionava não era apenas o peso do saco, mas a facilidade com que ele o lançava para o alto. Sua força explosiva vinha de um corpo treinado ao extremo, mas também de uma mente disciplinada que sabia como concentrar toda a energia em um único ponto. Esse nível de poder não surge do nada. Ele é resultado de anos de treino, dedicação e uma busca incansável pela perfeição. Ver Bruce Lee executar esse feito era entender o quanto ele estava além do comum. Ele não via limites, apenas desafios a serem superados. E assim como ele dominava o saco de pancadas, também se destacava com o Nunchaku, outra ferramenta que ele transformou em uma extensão de seu corpo. Bruce Lee e o Nunchaku eram praticamente sinônimos. Nas mãos dele, esse instrumento se transformava em algo vivo, uma extensão de sua própria vontade. Quem já viu suas performances sabe do que estou falando. Movimentos rápidos, precisos, quase impossíveis de acompanhar a olho nu. O Nunchaku girava com uma fluidez impressionante, parecendo mais leve do que realmente era, como se Bruce estivesse manipulando o próprio ar. Dominar o Nunchaku requer anos de prática, mas Bruce elevou isso a outro nível. Ele não apenas conhecia a técnica, ele a reinventou, tornando-a mais dinâmica e adaptável a diferentes situações. Suas demonstrações de habilidade eram tão impressionantes que se tornaram icônicas, inspirando gerações de artistas marciais e até mesmo pessoas fora desse universo. O que Bruce fazia com o Nunchaku não era só uma exibição de destreza, mas uma prova de como a mente e o corpo, em perfeita harmonia, podem realizar coisas extraordinárias. Esse domínio não vinha apenas da prática. Ele era fruto de uma filosofia de vida. Bruce acreditava que a flexibilidade mental e a capacidade de adaptação eram tão importantes quanto a força física. Assim, quando ele enfrentou Yoichi Nakashi, ele aplicou essa filosofia de forma magistral. Yoichi Nakashi era um lutador habilidoso, conhecido por sua destreza e técnica em artes marciais. Mas quando ele enfrentou Bruce Lee, ficou claro que estava diante de algo diferente. Bruce não era apenas mais um adversário. Ele era uma força da natureza, capaz de ler os movimentos de Nakashi antes mesmo que ele os executasse. O confronto foi rápido, quase brutal em sua simplicidade, mas repleto de uma lição sobre estratégia e percepção. Bruce Lee não apenas derrotou Nakashi, ele o desarmou mentalmente. Cada golpe que Nakashi tentava era neutralizado com uma rapidez assustadora, como se Bruce estivesse sempre um passo à frente. Era como se Bruce conhecesse o plano de batalha de Nakashi antes mesmo que ele o colocasse em prática. Esse nível de entendimento do combate não se limitava ao físico, era uma demonstração de como a mente pode guiar o corpo de forma impecável. A derrota de Nakashi foi uma prova viva de que Bruce Lee não era apenas um lutador, mas um verdadeiro estrategista. Ele mostrava que, para vencer, não bastava ser forte, era necessário ser inteligente, adaptável e estar sempre em evolução. E falando em evolução, suas flexões com 2 dedos eram um exemplo claro de como ele desafiava os limites do corpo humano.
Imagine o que é preciso para equilibrar todo o peso do corpo apenas em 2 dedos. Agora, imagine fazer isso repetidamente, em flexões que exigem força, equilíbrio e controle muscular extraordinários. Esse era Bruce Lee, elevando o que parecia impossível a uma simples rotina de treino. Flexões com 2 dedos não eram um truque ou uma demonstração de força vazia. Era uma prova de sua dedicação e de como ele constantemente testava os limites de seu corpo. Bruce não se contentava com o comum. Enquanto a maioria das pessoas luta para fazer flexões normais, ele levava o desafio a outro nível. Essa habilidade não vinha apenas de uma força bruta, mas de um entendimento profundo de como o corpo humano funciona. Cada músculo, cada tendão estava em harmonia, trabalhando juntos para sustentar e mover seu corpo com uma precisão impressionante. É esse tipo de controle que diferencia os grandes dos comuns. Essas flexões com 2 dedos nos ensinam sobre a importância de ir além do óbvio, de não aceitar os limites que o corpo aparentemente impõe. Bruce Lee mostrava que, com a prática certa, o que parece impossível pode se tornar rotina. E, claro, seu poder de soco era outro exemplo de como ele redefinia o que se acreditava ser possível, especialmente quando comparado ao lendário Muhammad Ali. Comparar Bruce Lee a Muhammad Ali é como colocar frente a frente 2 forças da natureza, cada uma com seu próprio estilo e domínio do combate. Ali, com seus golpes pesados e precisos, era um gigante do boxe, conhecido por nocautes devastadores. Mas Bruce Lee, mesmo sendo menor em estatura e peso, tinha um poder de soco que desafiava a lógica. Seu famoso soco de 1 polegada era capaz de gerar uma força tremenda em um espaço mínimo, algo que deixava qualquer um boquiaberto. O segredo por trás do soco de Bruce Lee não estava apenas na força bruta, mas na técnica apurada e no timing perfeito. Ele entendia como concentrar energia e liberá-la no momento exato, transformando um simples movimento em um impacto avassalador. Ali podia derrubar um oponente com um cruzado, mas Bruce conseguia projetar uma energia similar em um movimento que parecia quase imperceptível, mas cujos efeitos eram sentidos de imediato. O que essa comparação nos mostra é que poder não é apenas uma questão de tamanho ou peso. Bruce Lee provava que, com a técnica certa, até um soco aparentemente simples podia se tornar uma arma poderosa. E falando em reconhecimento, até mesmo o lendário Chuck Norris admitiu que vencer Bruce Lee seria uma tarefa quase impossível. A rivalidade entre Bruce Lee e Chuck Norris se tornou lendária, tanto nas telas quanto nas artes marciais. Norris, conhecido por sua força e habilidades, era um lutador respeitado. No entanto, ele mesmo admitiu em diversas ocasiões que enfrentar Bruce Lee era como lutar contra uma tempestade. A velocidade, a técnica e a agilidade de Bruce eram tão impressionantes que até mesmo os melhores lutadores precisavam reconhecer a superioridade do mestre das artes marciais. Chuck Norris lembrou de como, durante suas lutas, Bruce não apenas o superava em velocidade, mas também o deixava sem reação. Os golpes de Bruce eram tão rápidos que pareciam surgir do nada, e a forma como ele se movia pelo ringue era hipnotizante. Para Norris, era claro que, embora ele fosse um lutador formidável, Bruce Lee operava em um nível que poucos poderiam alcançar. Essa admissão não é apenas um reconhecimento da habilidade de Bruce, mas também um lembrete de que, no mundo das artes marciais, existem sempre novos limites a serem superados. Esses momentos de humildade de um lutador tão respeitado como Chuck Norris revelam que o verdadeiro grande mestre não é apenas aquele que ganha, mas aquele que inspira respeito e admiração, mesmo entre os concorrentes. Quando se fala em velocidade, Bruce Lee é um exemplo absoluto. A habilidade de dar 6 chutes em um único segundo é algo que parece mais um truque de mágica do que uma habilidade humana. A precisão e a rapidez com que ele realizava essa proeza eram de deixar qualquer um de queixo caído. Cada chute era executado com tanta fluidez que parecia que ele estava simplesmente girando, quase como se estivesse dançando. Essa velocidade não era apenas um espetáculo, era uma demonstração de anos de treinamento e um domínio completo de seu corpo. O segredo por trás dessa habilidade está na forma como Bruce treinava. Ele não apenas se concentrava na força,
mas também na coordenação e no tempo. Cada movimento era milimetricamente calculado, o que lhe permitia alternar entre os chutes com uma agilidade surpreendente. E essa prática constante fazia com que seus adversários tivessem dificuldade em reagir. Imagina a frustração de um lutador tentando prever o que Bruce faria em um combate, quando ele se movia com a rapidez de um relâmpago. Além da incrível velocidade, essa habilidade de Bruce nos ensina sobre a importância do treinamento e da disciplina, a capacidade de se aprimorar constantemente, superando os próprios limites, é o que o tornava uma lenda. A dedicação de Bruce Lee ao treinamento era quase mítica. Ele não apenas treinava, ele vivia para isso. Seus dias eram repletos de exercícios rigorosos, práticas de luta e estudo profundo das artes marciais. Bruce entendia que, para ser o melhor, era necessário ir além do comum. Ele se levantava antes do amanhecer, se dedicava a treinos exaustivos e não se permitia descansar até atingir seus objetivos. Essa intensidade era a chave para o sucesso que ele conquistou. Mas a dedicação de Bruce Lee ia além do físico. Ele também estudava filosofia, buscando sempre um entendimento mais profundo sobre a mente e o corpo. Ele acreditava que o treinamento não era apenas sobre os músculos, mas sobre a mentalidade que você traz para cada sessão. Essa combinação de esforço físico e intelectual o tornava um lutador completo e um verdadeiro mestre. Através de seu exemplo, aprendemos que o verdadeiro sucesso vem da combinação de trabalho árduo, disciplina e uma mente aberta para aprender. A intensidade do treinamento de Bruce Lee nos inspira a refletir sobre nossas próprias jornadas. O que estamos fazendo para nos dedicarmos aos nossos objetivos? Cada um de nós pode aplicar essa filosofia em nossas vidas, seja no esporte, no trabalho ou em qualquer outro campo. E assim como Bruce desafiou os limites do treinamento, suas lendas continuam a nos inspirar, mostrando que o potencial humano é verdadeiramente ilimitado. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever-se no canal e de deixar seu like. Agora veja esse outro vídeo que já fiz no meu canal.